Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas perdeu o que realmente importava. Henrique Vasconcelos, um dos empresários mais ricos do país, vivia cercado de luxo, poder e status. Mas por dentro, era apenas mais um homem quebrado. Um milionário afundado em solidão, até o dia em que uma garotinha apareceu no parque com uma pergunta simples: Moço, você é o da foto da carteira do meu pai? A partir dali, a vida de Henrique nunca mais seria a mesma. Um reencontro, inesperado com o passado, um irmão esquecido, uma criança cheia de luz, e uma jornada de reconexão que vai mexer com o seu coração. Prepare-se para conhecer a história real de um homem que descobriu que sua maior fortuna não estava no banco, mas no amor que ele quase deixou passar. Fique até o fim. Esta história pode mudar o jeito como você enxerga o que é de fato ser rico. Henrique Vasconcelos tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, e mais um pouco. Aos 45 anos, era um nome temido e respeitado nas altas esferas do mercado financeiro. Fundador de uma das redes de investimentos mais influentes do país, ele havia transformado decisões frias e cálculos impiedosos em fortunas incalculáveis. Seus carros de luxo brilhavam como joias nos salões de sua mansão à beira-mar. Sua cobertura ostentava uma vista panorâmica de tirar o fôlego, e sua agenda era um desfile incessante de reuniões, jantares executivos e compromissos de alto escalão. Mas nenhuma dessas conquistas preenchia o que havia dentro dele. Por trás do terno impecável e do olhar afiado, havia um vazio que crescia como mofo nos cantos da alma. À noite, quando os holofotes se apagavam e o silêncio voltava a ocupar cada metro quadrado da mansão, a solidão se sentava ao seu lado como uma velha conhecida, sem pressa de ir embora. Os corredores, frios e silenciosos, pareciam devolver o eco das escolhas que ele fez. O império construído ao custo de afetos perdidos, de laços rompidos, de um passado que ele insistia em trancar às 7 chaves. Naquela manhã de sábado, como em tantas outras, Henrique tentava calar a mente correndo pelo parque. O vento cortava seu rosto, o som de seus tênis contra o chão era quase hipnótico. Era sua fuga, breve, mas necessária. Foi quando uma voz aguda e inesperadamente doce atravessou o ar, como um raio de sol rasgando uma nuvem escura. Moço, você é o da foto da carteira do meu pai? Henrique freou os passos, surpreso. Ofegante, virou-se na direção da voz. Diante dele estava uma menina franzina de uns 7 anos. Seu cabelo castanho, preso em 2 tranças tortas, balançava levemente com a brisa. Ela usava um vestido simples, um pouco puído, e os olhos eram de uma profundidade desconcertante. Eram grandes, vivos, cheios de curiosidade. Mas havia neles algo mais. Uma saudade silenciosa. Uma sabedoria precoce. Como se, apesar da pouca idade, ela já tivesse aprendido mais sobre perdas do que muitas pessoas em uma vida inteira. Henrique se inclinou ligeiramente, tentando sorrir apesar do nó que se formava em sua garganta. Como você se chama? Perguntou, ainda buscando ar. Clara, meu pai se chama Augusto, e eu juro que você é igualzinho à foto dele. O nome caiu como uma pedra em seu peito. Por um instante, o mundo pareceu girar mais devagar. Augusto! Era quase um sussurro, vindo de algum canto esquecido da memória. Um nome que ele não ouvia há anos, mas que jamais deixou de existir dentro dele. Augusto, seu irmão, seu sangue, seu melhor amigo de infância, e ao mesmo tempo, o homem com quem ele rompeu em uma das noites mais difíceis de sua vida, após uma briga que misturou negócios, orgulho e mágoas que nenhum dos dois soube como curar. Desde aquela discussão amarga, quase uma década atrás, não haviam trocado uma única palavra. Nenhuma ligação. Nenhuma carta. Henrique enterrou aquele capítulo sob camadas de compromissos, conquistas e racionalizações.
Mas agora, ali, diante dos olhos de Clara, ele percebia. O passado não havia morrido. Estava apenas esperando o momento certo para cobrar o que era seu. E talvez aquele momento tivesse, finalmente, chegado. Movido por uma mistura inexplicável de choque, curiosidade e um medo sutil que apertava o peito como uma mão invisível, Henrique seguiu Clara pelas ruas estreitas e irregulares do bairro simples onde ela morava. A cada passo, seu mundo de mármore e vidro parecia mais distante. Ele observava os muros descascados, os varais improvisados, os portões que rangiam com o vento, e sentia algo estranho nascer dentro de si. Não era apenas desconforto. Era como se estivesse atravessando um portal para uma realidade que, embora esquecida, ainda fazia parte dele. Algo primitivo, humano. Clara caminhava à sua frente com leveza, saltitando nas calçadas rachadas, como se levasse pela mão não apenas um estranho, mas um fardo prestes a ser desfeito. A rua terminava em uma fileira de casas modestas, todas com fachadas desbotadas, pequenos jardins improvisados e cachorros que latiam como se fossem guardiões de um segredo. A menina parou em frente à última da rua. Um portão de ferro torto, uma parede coberta de era e uma porta de madeira que parecia já ter ouvido muitas histórias. Henrique mal teve tempo de respirar fundo. A porta se abriu com um rangido suave, e ali, de pé, surgiu uma figura que paralisou o tempo. Era Augusto. Durante um segundo, Henrique sentiu como se o chão sob seus pés tivesse sumido. Tudo ao redor se emudeceu. O irmão estava diferente, claro. Os cabelos antes escuros agora mesclavam fios grisalhos. A pele trazia sulcos profundos que denunciavam anos de esforço. E os ombros, embora ainda firmes, pareciam carregar o peso de batalhas silenciosas. Mas os olhos eram os mesmos. Aquele olhar calmo, firme, que conseguia atravessar as camadas de qualquer mentira. O olhar do irmão que, um dia, foi seu porto seguro, e que ele mesmo afastou. O reencontro não teve abraços, nem lágrimas. Apenas um silêncio espesso e constrangedor, como se palavras demais estivessem engasgadas entre os dois. Clara ficou entre eles, ainda segurando a mão do pai, como um fio invisível que os mantinha conectados apesar da ruptura. Henrique, disse Augusto por fim, com a voz baixa, quase rouca. Havia nela um mundo inteiro, nenhum julgamento, apenas surpresa. E uma dor contida. Oi, Augusto. Clara olhava de um para o outro, com a inocência de quem ainda acredita que tudo pode se consertar com um simples gesto. E talvez, naquele momento, o gesto tenha sido o mais simples de todos. Augusto deu um passo para o lado e abriu a porta. Entra! Henrique cruzou a soleira, como quem atravessa um limiar sagrado. A casa era pequena, simples e absolutamente viva. Havia fotos de Clara por toda parte, em aniversários improvisados, na escola, com um dente faltando, sorrindo ao lado de Augusto. O cheiro de café fresco se misturava com o som baixinho de um rádio tocando uma canção antiga. No sofá, um crochê inacabado descansava sobre uma almofada gasta. Havia calor. Havia alma. Coisas que Henrique não sentia em sua casa silenciosa, onde até os quadros pareciam frios demais para contar qualquer história. Durante aquela tarde, sentaram-se à mesa da cozinha, uma mesa manchada pelo tempo, mas que parecia ter sido palco de muitas conversas, risos e refeições simples. Henrique ouviu, calado, enquanto Augusto contava sobre a infância de Clara, os desenhos na parede, o medo de trovão, o dia em que perdeu o primeiro dente. Falou também sobre seu trabalho como professor comunitário, sobre como dava aula em um pequeno centro de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade, sobre como lutava para manter tudo funcionando, mesmo com os cortes no orçamento. Henrique ouvia, e cada palavra era como uma agulha atravessando sua couraça. Percebeu o quanto havia perdido. Os natais, os aniversários, os abraços espontâneos,
os conselhos fraternos. Tudo aquilo que o dinheiro jamais poderia comprar. E ali, entre uma xícara de café e o som distante da chuva que começava a cair lá fora, Henrique sentiu um nó apertar a garganta. Eu errei com você, disse ele por fim, com a voz falha, encarando o fundo da caneca como se ali estivesse seu próprio reflexo despido de orgulho. Eu errei com você de tantas formas que nem sei por onde começar. Augusto estava de costas, lavando as xícaras na pia. Parou por um momento com as mãos molhadas ainda segurando uma delas. O som da água correndo pareceu cessar. Ele não se virou imediatamente. Apenas respirou fundo. Quando falou, sua voz estava serena, mas carregada de um peso invisível. O que passou, passou, Henrique. Você fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. A vida seguiu, mas não sem feridas. Então virou-se devagar. Havia cansaço em seus olhos, sim, mas também havia um brilho contido. Não de rancor, mas de um afeto antigo que ainda insistia em sobreviver. Mas você ainda tem tempo de acertar. Só depende de você. Lá fora, o céu desabava em chuva. Mas dentro daquela casa, Henrique sentiu algo parecido com esperança pela primeira vez em muito, muito tempo. Na semana seguinte, algo inédito aconteceu na vida de Henrique Vasconcelos. Ele se preparou pessoalmente para receber visitas. Não delegou, não terceirizou, não simplesmente ordenou que arrumassem a casa. Ele mesmo percorreu cada cômodo da mansão, limpando com os olhos as poeiras do silêncio, abrindo janelas que há anos estavam fechadas, escolhendo os lençóis, mais macios, e até experimentando receitas que nunca imaginou tentar. Queria que tudo estivesse perfeito. Não por vaidade, mas por algo novo, quase desconhecido. Desejo sincero de acolher. Convidara Augusto e Clara para passar o fim de semana com ele. E quando chegaram, Henrique sentiu um nervosismo que nem reuniões com investidores bilionários lhe provocavam. Mas bastou ver Clara correndo pelos corredores, os mesmos corredores que por tanto tempo ecoaram apenas passos solitários, para perceber que algo essencial estava mudando dentro dele. A casa, antes fria como um mausoléu de luxo, começou a ganhar vida. Passaram os dias entre risadas na piscina, guerras de travesseiro improvisadas, filmes antigos com pipoca queimada e longas conversas que varavam a noite. Henrique ouvia com atenção as lembranças que Augusto contava da infância deles. Histórias que ele próprio havia esquecido, como o dia em que construíram uma cabana de lençóis no quintal da avó, ou a vez em que fugiram da escola para ver um eclipse. E aos poucos, ele foi se permitindo rir de si mesmo, tirar os sapatos, sentar no chão, deixar Clara bagunçar seus cabelos e chamá-lo de tio Henrique, com a naturalidade de quem sempre o teve por perto. Cada riso dela era como um sopro de ar puro em seus pulmões viciados em silêncio. Foi nessa simplicidade, nesse fim de semana despretensioso, que Henrique sentiu algo florescer. Uma espécie de reencontro, não só com o irmão ou com Clara, mas com a sua própria essência. Com aquele garoto que um dia sonhou em mudar o mundo antes de se perder tentando dominá-lo. Com o filho que foi. Com o irmão que deixou de ser. Com o homem que poderia ter se tornado. A partir dali, algo se quebrou. Ou talvez, algo se abriu. Henrique começou a visitar a casa de Augusto com frequência. Levava bolos ainda mal assados que ele mesmo tentava preparar. Livros que lembravam a infância, flores para o jardim. Às vezes, só aparecia para jogar dominó com os vizinhos idosos ou assistir a uma apresentação improvisada de Clara com um lençol preso aos ombros como capa de super-heroína. E ali, naquela rotina singela, descobriu o que era ser esperado. Sentiu-se, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente parte de algo maior que ele mesmo. Num fim de tarde chuvoso, tomou coragem e procurou sua mãe. A mulher com quem não falava havia anos. Quando ela abriu a porta, velha e frágil, com
As mãos trêmulas e os olhos já opacos pelo tempo, viu em Henrique não o empresário dos jornais, mas o filho perdido que havia finalmente voltado. Ela chorou. E o abraçou como se temesse que ele sumisse de novo. Aquele abraço, longo, apertado, úmido de lágrimas, foi mais forte e mais verdadeiro que qualquer reunião de negócios que ele já havia conduzido. Ali, naquele gesto de perdão, silencioso, ele compreendeu o peso real da ausência que causara. Mas não parou por aí. Algumas semanas depois, Augusto o convidou para conhecer o centro comunitário onde dava aulas. Henrique aceitou, curioso. O local era simples, com paredes descascadas, cadeiras quebradas e um calor abafado que não vinha só do clima. Vinha da luta. Vinha das crianças que sorriam mesmo sem ter o que comer direito. Dos professores que ensinavam com paixão apesar de não receberem quase nada. Dos livros velhos, das lousas manchadas, dos corações inteiros. Henrique ficou em silêncio o tempo todo, mas saiu de lá diferente. Sem avisar a ninguém, contratou uma equipe. Reformou toda a estrutura. Mandou instalar ventiladores, trocar telhados, pintar as paredes. Doou computadores novos, instalou uma biblioteca, criou bolsas de estudo, fez parcerias com universidades. Mas o mais surpreendente foi o que fez aos sábados. Ele mesmo começou a ir até lá, discretamente, como voluntário. Deixava de lado o terno, vestia jeans e camiseta. Sentava com os adolescentes e ensinava educação financeira. Não para formar novos milionários, mas para mostrar que dinheiro, quando bem usado, pode libertar em vez de escravizar. As crianças o ouviram com atenção, não pela fama, mas pela honestidade com que falava. Pela forma como, ao contar sua própria história, ele não se colocava como herói, mas como alguém que errou, caiu e ainda estava aprendendo a se levantar. Henrique Vasconcelos, o homem antes solitário e inacessível, descobriu um novo tipo de riqueza. Uma que não podia ser medida em cifras, mas em risos espontâneos, em abraços sinceros, em um obrigado tímido de uma criança que agora sonhava em ser alguém. Hoje, ele continua sendo um homem rico, mas não por causa do dinheiro. É rico de vínculos, de afeto, de memórias que valem mais que qualquer ativo. E se alguém lhe perguntasse onde está seu verdadeiro tesouro, ele não hesitaria em apontar. Não para os cofres, nem para os andares espelhados da empresa, mas para a pequena casa de fachada simples, onde vivem Augusto e Clara. A casa onde, pela primeira vez em muitos anos, Henrique descobriu o que significa pertencer. O lugar onde, finalmente, aprendeu o que realmente importa. Esta história é uma obra de ficção, mas as emoções que ela desperta são reais, porque no fim das contas, todos nós carregamos algo que o dinheiro não pode comprar. O desejo de amar, de ser amado e de pertencer a algum lugar. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E aproveita. Comenta aqui embaixo o que mais te emocionou. Vamos adorar ler a sua opinião. Obrigado por assistir. E até a próxima história.